Segundou, hoje é dia do seu amigo sedentário postar no Instagram que começou os treinos e agora ele não vai ser mais sedentário. Mas também é dia de Podiumcast, seu podcast esportivo, fitness favorito. Eu sou seu host, Pedro Malta. Hoje tenho aqui um convidado para lá de especial. Ele é cardiologista, também mexe com medicina esportiva, cardio esporte, é o Marcos Perillo. Está aqui com a gente hoje, a gente vai bater um papo. Né, Marcos? Primeiro de tudo, obrigado por ter vindo, aceitado o convite aí. A gente vai estar batendo um papo. Não precisa ficar nervoso, não vou perguntar nada demais assim. E mesmo se perguntar, ele tem muito gabarito para responder. Então, obrigado por ter vindo. Queria que você começasse falando para o pessoal onde você atende, a clínica que você atende, se tem rede social, quem quer consultar com o Dr. Marcos, por onde encontra. E é isso. Fala, Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser uma hora aí de bate-papo legal. Tem muita coisa para a gente falar. A gente está num momento crescente aí, né, de pessoas buscando a gente que trabalha com medicina esportiva, eu especificamente com cardiologia do esporte. Atualmente atendo no meu consultório particular ali no Orion, tá? Mas também no Encore e no Neurológico. Meu site, drmarcosperillo.com.br. E no Instagram, Dr. Marcos Perillo, a gente encontra lá eu posto algumas coisas também. E hoje vai sair muito corte bom daqui. Legal. Cara, eu acho que a parte da medicina esportiva, claro, é uma especialidade que está crescendo ainda, mas eu ainda recebo muito a pergunta, o que o médico do esporte faz? Hoje quem consulta com o Dr. Marcos, tanto para a parte de cardiologia, mas também para a medicina do esporte, como que é essa abordagem? O que as pessoas procuram quando consultam contigo? Pedro, tendo feito a cardiologia do esporte, né, foi um ano aí só trabalhando com isso, atendendo esportista, atleta amador, atleta profissional lá em São Paulo. A gente traz uma bagagem muito legal, tanto para quem está buscando prevenção, quanto quem está buscando tratamento. Em relação à prevenção, os cardiologistas que não atuam na área esportiva especificamente, trabalham muito com essa visão de exercício físico, de melhora da alimentação, mas quando a gente tem essa bagagem da cardiologia esportiva, a gente consegue também identificar os limites que vêm relacionados ao que a gente precisa para ter um melhor rendimento e aqueles limites também que a gente não deveria ultrapassar para não gerar nenhum problema ou evitar algum desenvolvimento de alguma doença genética que a gente pode ter. Então, quando o paciente está buscando uma avaliação pré-participação, seja para começar uma temporada, seja para começar uma academia, seja para começar uma mudança de patamar, ele está ali, ele caminha, ele quer começar a correr 5, corre 5, quer começar a correr 10. Então, essas mudanças de patamar, a gente precisa fazer uma avaliação mais específica, né, mais pormenorizada. E o atleta amador, o atleta profissional também, sempre que ele vai começar a temporada, ou ele está mudando ali de intensidade também, que isso pode acontecer no meio da temporada, ou ele adoeceu, teve um Covid, teve um gastroenterite mais forte, alguma coisa, ele também tem que ser reavaliado e aí geralmente ele procura a gente. Outro tema também que a gente deve entrar, né, que é polêmico aí, mas é a realidade, né, e a gente tem que abordar, a gente tem que conversar sobre isso. As pessoas que estão usando o esteroide anabolizante, seja por qualquer for o motivo, estão usando e a gente tem que acolher esse paciente para a gente poder tentar prevenir algumas coisas que podem acontecer e esse tipo de paciente também procura a gente no consultório. Extremamente importante, não só o atleta, até porque quando você decide começar a treinar e tu vai na academia, o exame deles está lá, a folhinha, né? Aí você marca não para aquilo tudo lá, na maioria das vezes eles não te obrigam, um laudo médico, né? Tu simplesmente mente ali porque tu não quer ser reprovado, tu quer começar a treinar, e às vezes se você marcar o sim ali, eles não vão Já deixar, sabe que né? alguma coisa vai acontecer. Então, eu acho que essa parte para a população, para o público comum também, é muito importante. Cara, quando eu fiz a primeira vez o meu teste cardiopulmonar, eu fiquei surpreso, porque eu já treinava, já fazia musculação há um tempo, aí fui, né? Fui num consultório de uma cardiologista do esporte aqui em Goiânia também.
E aí, cara, no meio ali eu durei 11 minutinhos, mas meu VO2 máximo, que é a aptidão cardiorrespiratória, para quem não sabe, tava super abaixo. Eu me assustei, falei, pô, a importância da gente fazer um teste assim, porque a gente acaba se surpreendendo mesmo, né? E por que que no meio você citou os atletas? Por que que mesmo no meio dos atletas, onde isso acontece já de forma bem estabelecida, exames de pré-participação, por que que a gente ainda tem morte súbita em alguns esportes? A morte súbita cardíaca, ela é uma condição que realmente aparece bem, né? Então, quando ela acontece em qualquer situação, seja ali no Vaca Brava, né? O parque aqui de Goiânia, famoso, e esses dias, algumas semanas atrás, teve um caso, né? De alguém que estava caminhando lá, ou seja, no campo de futebol, vira notícia na hora, porque realmente é um paradoxo, né? O cara tá praticando algo ali que vai trazer saúde, ou deveria estar trazendo saúde, e morreu. Isso gera dúvidas mil, né, na cabeça das pessoas. E aí nos atletas isso mais ainda, né? Porque o cara né, ou a mulher que é atleta é o protótipo da saúde. Treina milhões de horas, teoricamente está na dieta ali perfeita e teoricamente está sendo avaliado também. Só que na prática é isso que a gente vê. A teoria é diferente um pouco do que deveria ser feito, né? Muitos clubes de futebol, de basquete, de vôlei, não tem uma estrutura tão certa como deveria ter, né? Colocando ortopedista, fisioterapeuta, médico do esporte, algum cardiologista que tem essa noção da cardiologia do esporte. E aí as avaliações pré-participação, que é justamente essa avaliação no início da temporada para ver se está tudo bem com o atleta, pode deixar passar alguma coisa. E aí situações como, por exemplo, sequelas de alguma gripe mais forte, de alguma diarreia mais forte, de alguma virose, né, seja dengue, chikungunya, covid, a gente teve, alguma sequela disso pode ser detectada só na hora que o evento acontece. Né? Se ele não passa por uma avaliação mais certinha de alguém que tem o conhecimento ali do exame físico, do eletrocardiograma, das alterações que podem ter no cardiopulmonar, por exemplo, que trazem informações bem interessantes para a gente, ele vai descobrir na hora que ele tem um evento, seja uma parada cardíaca que vai ser revertida ou não, já gerando a morte súbita, né? Então, acho que o ponto importante assim que a gente tem que começar a alertar mesmo assim a população aqui no Brasil, fora a gente vê mais já uma cultura maior de ter desfibriladores, em desfibriladores automáticos, né, que nas paredes de shoppings, de parques que tem muita gente, locais de prática de esporte já tem pessoas treinadas para usar aquilo, né? Não adianta só colocar na parede, né? Tem que estar ligado também, né? Aqui aí no Brasil, se a gente for ver, talvez tem alguns aí em algumas academias, mas talvez está sem pilha, tá sem energia ali, tá sem a bateria. E então essa cultura precisa começar a ser, a gente está vendo mais casos, pelo menos na mídia, tá? A gente não tem trabalho assim mostrando evidência de que está aumentando o número, né, em relações proporcionais, mas na mídia é fato, né, que a gente está vendo muito mais, chega no nosso celular cada vez mais isso, e a gente vê cada vez mais a ausência de cuidado ali na hora dessa parada, né? As mortes súbitas, elas quase sempre estão ligadas ao aparelho cardiovascular, né? A primeira morte súbita descrita foi, não sei se você sabe dessa, foi na maratona de Atenas, há 400 e tantos anos antes de Cristo, quando teve a primeira morte que foi atribuída ao exercício, né? Não é raro a gente ver na mídia. Ano passado teve uma na meia maratona de Buenos Aires, a atleta chilena, que ela ainda deu um pouco de sorte, porque assim que ela desmaiou, ela já estava praticamente em frente ao postinho da Cruz Vermelha. Então eles já começaram ali todo o processo de ressuscitação, e ela retornou após, acho que foi bem rápido, 4 minutos ela já tinha retornado, e uma chilena na meia maratona. Então, abordar esse paciente, não só ter a equipe treinada, mas abordar o mais rápido possível, né?
Porque a cada minuto que se passa é o que você falou, é o risco da sequela, é o risco de não voltar, né? E você citou também o esteroide, anabolizante, né? Como você enxerga hoje? Hoje você recebe muita demanda desse tipo de gente, tem muitas, na sua prática, tem muita pessoa usando com ou sem orientação médica. Como você enxerga o mundo hoje no uso de esteroides anabolizantes? Feípides, o nome do cara que morreu na maratona. Verdade, ele é grego, não, ele é grego, fez né? a maratona chama, porque ele correu de maratona até Atenas, 40 e poucos quilômetros, né? Por isso que a maratona tem 42 quilômetros. E foi aí, na hora que ele chegou lá, ele colapsou, né? Dizem que foi morte súbita, né? Já não vai ter o IML ali dele, né? Cara, realmente né? Eu formei há 12 anos atrás. E na faculdade não se falava muito sobre, né, a gente tinha nas academias, né, a gente tinha ali pessoas falando, né, que usava e tal, mas no meio médico mesmo era bem difícil a gente ver, a gente escutar falar de que a gente ia prescrever ou que fulano estava prescrevendo, e hoje é uma realidade inquestionável, né, e nas academias agora eu diria que é quase exceção você encontrar alguém que não, pelo menos não foi, né, não foi flertado ali pelo uso. As pessoas não sabem tomar água e acham que sabem tomar esteroide anabolizante. E aí esse é o grande, né, esse é o grande ponto, né? A gente acho que não é papel de quem não prescreve, né? No meu caso, não é a minha área, né? Eu não mexo com endocrinologia, não mexo com emagrecimento, a minha parte realmente é a cardiologia do esporte. Então não vejo o meu papel ficar condenando, porque existe indicação. Né? É uma substância, são várias substâncias com efeitos anabolizantes que existem em suas diversas doses. Existem vários trabalhos mostrando ali benefícios para algumas situações, mas existem vários trabalhos, e isso para a cardiologia, isso de certa forma é sacramentado, que os efeitos adversos do uso das substâncias anabolizantes existem. Então cabe à medicina, cabe a nós, acho que alinhar o cuidado. Acho que o cuidado deve ser alinhado. Então, se o paciente está usando por algum motivo, ele tem que ser acompanhado por uma equipe que saiba prescrever, uma equipe que saiba retirar e restabelecer o eixo dele, né? Né, puxando a sardinha para cardiologia, um cardiologista que saiba procurar o que deve ser procurado em quem está usando. Então, por exemplo, o HDL, né, que é o colesterol bom desse paciente, pode cair bastante, e a gente sabe que a redução do HDL aumenta o risco cardiovascular. Não tão quanto o aumento do LDL, que é o colesterol ruim, mas o HDL ele atua limpando o LDL, então está diretamente ligado. A heterogeneidade dessas moléculas também vai aumentar, diminuição de produção de óxido nítrico na artéria, então a artéria que vai ter menor propriedade para ficar dilatando, então ela contraindo, ela tendo menos vasodilatação, ela naturalmente vai predispor à hipertensão. A grande preocupação nossa é a atuação dessas substâncias no músculo cardíaco, na célula muscular, nos miócitos, no miocárdio, desculpa, e nos miócitos, evidente. E essa atuação pode gerar uma hipertrofia. Essa hipertrofia ela pode passar despercebida e com essa hipertrofia a gente apresentar disfunção do coração, né? E hoje a gente tem exames que a gente consegue detectar alterações na contração. O coração ele contrai meio que torcendo, a gente chama isso de strain. Então, strain longitudinal. Então, existe um ecocardiograma hoje que a gente consegue fazer. Não é todo convênio que cobre, não é todo local que faz, não é todo aparelho que faz, não é todo ecocardiografista que sabe fazer, então é específico. E aí a gente consegue detectar nessa torção se existe alguma disfunção. E isso precede
o problema cardíaco. Então a gente consegue até acompanhar isso antes para não deixar chegar lá. E aí, quando a gente detecta isso, detecta o HDL baixo, detecta hipertensão, a gente senta com o paciente e fala, cara, ó, tá acontecendo isso e isso, exclui outras causas e fala, ó, então provavelmente é por essa substância. Vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Acho que esse é o papel, né? Bacana. A primeira vez que eu ouvi falar do Eco Stream foi com o Dr. João Gifone. Ele é fera nessa área. E eu Lá acho que do Rio, vocês, né? vocês quando vê esse eco, devem ter quase uma sensação de orgasmo, que é um exame muito bonito, Ah, realmente. cara. Mas na hora que ele dá positivo, a gente. Ai, Deus me livre. Agora vai ser uma conversa pesada com o paciente. Porque ele não tá. Porque quando dá positivo, né? O valor de corte dá acima, aí a gente. Opa, aí a gente tem que tentar incentivar a mudança ali, né? E aí, por não estar sentindo nada, né? E nem estar parecendo, né? Então, o músculo cardíaco muitas vezes ainda nem cresceu, não apareceu nenhuma fibrose ali. O paciente às vezes paga para ver e aí é algo que pode ser mais caro na frente. Marcos, e no caso do paciente que esteve em uso de esteroides há muito tempo, fez esse check-up cardiológico e notou que já tem alguma alteração por conta do uso de esteroides. Essa alteração é reversível ou nunca mais aquela funcionalidade do coração vai retornar ao normal? Né, então, se a gente imaginar que o paciente desenvolveu uma miocardiopatia hipertrófica aí por cardiotoxicidade, a gente sabe que tem potencial de reversibilidade, mas vai depender de algumas coisas. Por exemplo, se já tiver formado fibrose, né, então a gente faz uma ressonância cardíaca, a gente vê que as medidas estão tão grandes e a gente vê que tem uma coisinha lá que chama realce tardio, a gente infere que aquilo ali é uma fibrose. E a fibrose é como se fosse uma cicatriz, né, da pele, alguma coisa, aquilo ali não teria um potencial de reversibilidade. Então, mesmo a gente suspendendo essa fibrose, essa sequela ficaria. Mas o remodelamento cardíaco, então a diminuição da hipertrofia pode ocorrer. Então, de qualquer maneira, teria um benefício, né? Agora, o grau disso vai depender muito do tempo, da predisposição que esse paciente tem. Tem paciente que tem ali, digamos assim, né, de uma maneira mais fácil, uma programação genética que não vai sofrer tanto, digamos, com esse estímulo exógeno, né? Uhum. E aí ele vai usar a vida inteira e não vai ter nada. Tem paciente que se encostar na ampolinha ali, ele já vai ter uma disfunção grave e vai evoluir com algo que irreversível. Então, depende muito mesmo. Mas a nossa orientação é sempre reverter com aí, né, igual eu falei, né, sempre alinhado o cuidado porque o eixo desse paciente vai estar, provavelmente vai estar um pouquinho bloqueado aí, e aí só tirar também de uma vez, aí vai ter outros efeitos aí tão ruins quanto. Esse ano foi um ano que foi publicado um estudo que estava já na espera aí para sair há muitos anos, que é o Traverse, né, que em pacientes que têm a testosterona baixa, se a reposição de testosterona haveria algum impacto cardiovascular. E foi provado que, pelo menos por esse estudo, que tem um nível de credibilidade, um fator de impacto muito alto, que a reposição em níveis normais, né, sem ultrapassar o valor de referência, ela não culminaria em eventos cardíacos fatais ou em um maior risco cardiovascular. Teve um outro também posicionamento da ARRA esse ano que eu achei sensacional, não compete à cardiologia, mas acho que para a medicina no geral, que é referente ao uso de vape, cigarro eletrônico. A associação mais respeitada de cardiologia no mundo, que é a ARRA, ela fez uma publicação mostrando preocupação, porque 1/4 dos jovens americanos estão em uso de cigarro eletrônico, e isso gera uma repercussão pulmonar e cardiovascular também importante. Então, você que fuma cigarro eletrônico, cuidado, que a doença relacionada ao cigarro eletrônico, que é o EVALI, a denominação dessa doença, ela é muito mais agressiva que um enfisema, um DPOC, o convencional do cigarro. Então, o cigarro eletrônico já está sendo aí, até pela ARRA, abrindo os olhos do pessoal. E
Então, a dose da testosterona acima do normal, né, voltando um pouquinho, não existe dose segura, né, para pessoa, quero usar de forma estética. Doutor, me ajuda a ter aqui segurança? Não tem como a gente prever esse grau de segurança, até porque a gente não sabe de quantidade de receptores androgênicos, a quantidade desses receptores no coração. Então, fazer essa prescrição da testosterona, eu vejo muitos colegas prescrevendo e não mede nem a PA do paciente, está prescrevendo testosterona, né? Então, até que ponto isso é ou não ético? Eu acho assim, o meu posicionamento sobre o que o CFM fala, porque o CFM fez a nota falando, não existe prescrição a fins estéticos, tal, como se o paciente ele ficasse jogado. Tem muitos pacientes que chegam em mim e falam, Pedro, estou usando tal coisa, comprei em tal lugar, queria que você me ajudasse. Eu recebo esses pacientes e muitas das vezes eu prescrevo, mas de forma, assim como a gente tem na psiquiatria um desmame de medicação, eu também tento fazer um desmame, porque o colateral que eu mais vejo do usuário de esteroide é a dependência. O cara ele não consegue. E quando a gente tira todos aqueles hormônios que ele está usando, uma das coisas que começam a aparecer são os sintomas da depressão, que são muito parecidos com o do hipogonadismo. Então, eu acho que o Conselho Federal de Medicina errou muito na nota que soltou. Você falou que há 12 anos atrás, quando você formou, não era tão falado de esteroide. Eu formei há 2 anos e pouco, e na minha formação não foi falado em momento nenhum de esteroide. Né? Então, eu acho que esse assunto deveria ser mais estimulado mesmo na graduação, porque o Brasil hoje é o segundo maior país no fitness, né? É a segunda maior quantidade de academias, o maior dinheiro, só perde para os Estados Unidos, mas também é o segundo país em obesidade. Então, pelo perfil que a sociedade hoje está, de imediatismo, de querer fórmulas mágicas, respostas rápidas, resultados imediatos, eu acho que o esteroide ele acaba sendo conduzido de forma errada e os médicos não estão tão preparados. Mas, para puxar esse gancho da obesidade, somos o segundo país do mundo com mais pessoas em sobrepeso e obesidade. E eu queria saber de você qual que é o impacto da obesidade no coração, no aparelho cardiopulmonar, cardiorrespiratório, cardiovascular. Só voltando um pouquinho que você estava falando, né? Realmente, o que eu quis dizer é que a gente não tinha isso digamos assim, no corredor. Né? Mas, igual você pontuou, realmente na formação, assim como, por exemplo, na formação de cardiologista, então nós estamos fazendo residência médica ali, pouquíssimos lugares têm a cardiologia do esporte, né? E aí a gente vai entrar nessa parte, o gancho para entrar na parte da obesidade. Realmente no meio médico a gente realmente não fala sobre, né, na formação não fala sobre os esteroides que virou realmente uma pandemia, né? Então tem que ser falado e tem que ser falado, né, de todas as formas possíveis, sociais, ética, endocrinologicamente falando, cardiologicamente falando, de todos os jeitos para tentar preparar quem está indo pro mercado receber esse paciente e fazer o certo, né? Seja desmamar, seja manter porque tem de fato hipogonadismo, seja porque tem de fato alguma sarcopenia, algum distúrbio aí que precisa desenvolver mais, enfim, realmente é um tabu ainda. E assim como não é um tabu, mas é subvalorizado a parte do esporte e do exercício, porque quando a gente vai falar sobre obesidade, né, que você puxou agora, a gente pode falar sobre substância anabolizante, a gente pode falar sobre Ozempic, Saxenda, a gente pode falar sobre as canetinhas todas, Xenical, a gente pode falar sobre Contrave, aquele outro Bacana. Que tira fome, pode falar sobre tudo isso, mas se não fizer a base, eu falo para meus pacientes, tem muitos que falam para mim, doutor, quero tomar, quero passar com alguém, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, 1 mês, não vou te falar nada sobre isso. Você vai fazer 1 mês de 3 vezes na semana, regular, academia, com musculação e aeróbico, e vai na nutricionista. Depois de 4 semanas fazendo certinho, aí você ganha o direito de vir aqui me perguntar isso, aí eu vou te falar. Né? Eu não acabo prescrevendo, não é da minha formação, né? Mas é um caminho para colegas, né?
E aí a gente entra nessa parte que é segura demais, já está bem comprovado aí que tem vários medicamentos auxiliando bem a perda de sustentada, né, de Aham. massa gorda. E então, assim, falar sobre exercício físico e esporte, eu acho que é a bandeira que a gente precisa realmente levantar e fincar cada vez mais nas faculdades de medicina, na formação da pós-formação de medicina, né, nas pós-graduações, nas residências, na nossa prática. A gente tem que falar sobre isso porque é o que gera um aumento do déficit calórico, uma manutenção desse metabolismo mais alto, uma manutenção da saúde. Saiu vocês estavam falando da AHA, né, da Associação Americana de Cardiologia, saiu um posicionamento dele sobre exercício resistido, né, que é a musculação. A gente tinha muito falando sobre aeróbico, né? Então sempre tem que fazer 150, 300 minutos de exercício aeróbico. Isso a gente sabe que diminui o risco cardiovascular. E aí a gente recomendava ali 2 vezes, pelo menos, de musculação para saúde articular, para manter massa magra, aumentar o metabolismo, essas coisas que eu falei. E aí esse posicionamento ele deixa bem mais claro, ele até divide, assim, é bem legal, depois a gente pode deixar isso para o pessoal buscar. Ele pontua por tipo de doença, por tipo de paciente, ao diabético, idoso, tudo mais, e em geral o benefício da musculação, do exercício resistido, ele é tão fantástico igual ao do aeróbico quanto. Então cada vez mais a importância da gente fazer exercício aeróbico, resistido, para tudo e para evitar a obesidade. A obesidade sozinha, você não precisa ter mais nada. Se tiver o IMC maior que 30, você já tem um fator de risco isolado para morte, para infarto, para derrame. Então tem que ser combatido. A gente tem que trazer esse paciente para um nível certo aí de porcentagem de gordura, né? Isso, de incluir a musculação e o exercício resistido, eu achei fantástico, porque isso é um mito, né? As pessoas acham que a musculação não melhora a aptidão cardiorrespiratória. E, de fato, isso é um erro de fisiologia, porque se você aumenta o débito cardíaco, você está, consequentemente, melhorando a aptidão física. E a aptidão física não é só o coração. A aptidão física também é flexibilidade, também é força, também é resistência. As pessoas acabam esquecendo isso tudo quando falam num contexto Como é que você todo. vai correr uma maratona se você não está com a saúde muscular em dia, né? Você Isso, tem tem que evoluir na musculação para poder evoluir no aeróbico, né? esses caras, os treinadões aí da academia. Cara, quanto tu pega no supino? É a pergunta que eles gostam de fazer, né? E levam isso como parâmetro. Mas se tu pedir para ele botar a mão no chão, ele não dá conta. A flexibilidade dele é zero. E flexibilidade é um parâmetro importante, né? Eu acho que é a que as pessoas mais pecam, é a flexibilidade. Mas você falou de IMC também. IMC é um marcador até polêmico também, né? Em Chicago, esse ano, em 2023, a gente teve uma reunião sobre IMC que está cada vez mais sendo abolido o uso do IMC, porque ele superestima ou sobreestima algumas pessoas, né? O IMC mais elevado ele está relacionado a aumento de mortalidade, mas não é porque o IMC está normal que a pessoa tem a quantidade de gordura corporal normal, né? Então a gente também tem outros parâmetros sobre circunferência abdominal, né? A própria bioimpedância é um ótimo marcador para a gente ver ali quanto de massa magra, quanto de massa gorda. E assim, o emagrecimento depende muito de exercício. E se a gente pega a nossa evolução durante os anos, pegar lá os anos de 1900, o que que matava? Coração já matava nessa época, mas outras coisas também. Influenza, pneumonia, infecções do trato gastrointestinal. A medicina foi evoluindo, a indústria farmacêutica foi evoluindo. E aí os gráficos atuais, a gente vê o câncer matando muito e ainda assim vê o coração, doenças cardíacas matando. Eu acho que por quê? Qual que é a resposta disso? A resposta disso é que as pessoas ainda não entenderam que exercício é remédio, né? Não existe chegar, ter uma vida com bastante longevidade, bastante independência sem ter o exercício. E enquanto o exercício não tiver na rotina das pessoas, a doença cardíaca vai continuar matando, né? Teve acho que é da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, saiu um estudo agora
sobre a epidemiologia de doença cardíaca, acho que no Brasil, ou na América Latina, acho que no Brasil. E aí reforçou isso aí, que a doença isquêmica, né, cardíaca, né, então o entupimento das artérias do coração ainda é a principal causa de morte cardiovascular, e as mortes cardiovasculares ainda são a principal causa de morte da população, né, e somaria AVC, né, o derrame, infarto, tudo mais. O nosso corpo, né, as artérias do coração são muito pequenas, pelas características dela ali necessárias para gerar todo o suprimento cardíaco, elas acabam sendo mais susceptíveis a esse acúmulo de colesterol na parede, no meio da parede delas, né? Então é natural para o ser humano ter esse tipo de acometimento ao longo da vida, né? A gente acompanha, a gente tenta prever o risco das pessoas com ultrassom das carótidas, né? Como aqui não tem osso, a gente passa o ultrassom aqui uma vez por ano e vê se está crescendo alguma plaquinha ali ou não, se essa parede da carótida está ficando grossa ou não. Isso mostra para a gente um maior ou menor risco cardiovascular. Aqui a gente tem um ossão grande, né? A gente não consegue ver. Então aqui é um local legal para a gente, fácil acesso para a gente poder avaliar isso. E a gente vê em muitas pessoas que com a idade, mesmo tendo um estilo de vida saudável, algum grau de acometimento vai tendo. Agora, a gente entrando com exercício desde a infância, que é onde já começa a ter acúmulo de placa de gordura nas nossas artérias, a gente gera ali um balanço, né? A gente contrabalanceia esse fato, né? Então, o ser humano, ele foi feito para acumular placa de gordura. Então a gente vai, desde lá de trás, a gente vai balanceando isso, criando uma rotina, criando todo um sistema metabólico, hormonal, né? Isso todo mundo não, né? É uma palavra forte, mas muita gente esquece disso, né? Acha que aqueles 30 minutos eu fiz o exercício. Não, o benefício do exercício, ele vai muito mais, né? A gente tem aquele EPOC, né? Que é consumo de oxigênio. Depois, nossas células, elas querem entrar, elas foram estressadas durante o exercício, quer entrar em homeostase, né? Quer ficar legal de novo, e aí gasta energia para isso. E aí a gente tem liberação de hormônio de saciedade, a gente vai comer menos depois. Então isso aí, você já sabe de cor, né? Seus seguidores também. Isso aí é muito importante para a gente, ao longo dessa vida, ir contrabalanceando, né? Junto com a alimentação. E aí, se eu tiver algum desvio de rota, aí a gente entra com a medicação, né? A gente não pode pensar o inverso, né? Eu vou entrar, quando eu precisar, eu vou ali na farmácia comprar alguma coisa, aí na hora que eu estiver bem que eu vou fazer o básico, né? Não, isso aí realmente a gente tem que lutar por isso, né? A gente que trabalha com isso tem que lutar. O que você falou aí, tem muita gente que posta no Instagram na câmera de gelo, coloca lá, recovery, né? Correu 500 metros. A fase de recuperação, o recovery, já começa ali logo que você sai da academia. Todo aquele efeito que você gerou do exercício, você quer aquela adaptação, né? Então, esse é o verdadeiro recovery. Então, só para consolidar o que a gente falou do IMC, né? O IMC é um parâmetro para a gente saber se a pessoa está não acima do peso e está com risco cardiovascular, e ela é como se fosse uma curva em U, né? Quando você está magrinho, abaixo do peso, sua mortalidade, seu risco de mortalidade de doença cardiovascular está lá em cima. Você vai, adquire o peso normal, esse risco cardiovascular vai diminuindo, e a partir do momento que você vai subindo seu IMC, o seu risco cardiovascular ele vai aumentando. Então, o controle do peso não é só estética, né? Você já viu algum idoso acima do peso? É difícil, né? Eles não chegam, eles não têm a chance de chegar. E nesse cenário esportivo mais profissional, você já trabalhou com atleta? Você gosta de trabalhar com atleta? Gosto demais. Só para complementar do IMC aí, né? Isso mostra exatamente o que a gente vem falando, né? Do cuidado do paciente, né? De não ter a mágica. Então, o cara, eu vou tomar isso ou eu vou tirar tantas calorias para o meu IMC virar tal número. Isso não existe, né? Se você for muito, não vai trazer o real, o que você está precisando e onde você está querendo chegar. Então, por exemplo, a melhor coisa que, né, minha nutricionista fala, vamos começar um plano, quando eu vou lá para pegar firme, né? Vamos começar isso aqui então, firme de novo, tal. Não precisa pesar.
não pesa, né? Não vou ficar olhando peso. Se eu estiver fazendo tudo certinho, eu vou ganhar. Às vezes eu vou ganhar peso, vai ganhar massa muscular, vou perder, vou trocar, né? E então, IMC realmente está ficando para trás. É uma coisa que a gente tem para o consultório, né? Igual no meu consultório não tem bioimpedância. Então é uma coisa que dá para a gente pelo menos ir acompanhando, dando uma olhada, aí a gente olha o shape do paciente junto, né? A gente vai seguindo. Realmente é legal pontuar isso. Uhum. Em relação ao atleta, né? Desde que, né, eu fiz lá em São Paulo, bem na época da pandemia, quando estourou 2020, voltei, tive a oportunidade de trabalhar com atletas da base do Vila, da Aparecidense também, time de vôlei profissional do Vila também, a gente trabalhou junto, e ano passado avaliei os profissionais da Aparecidense também. Então eu olhei eles foram até campeão da Série D, né, do Brasileirão da Série D, e ano passado não conseguiu ir para a fase final também por pouco, mas é muito legal. É um pouco ingrato, realmente o meio esportivo ainda não entende ou não quer entender, ou falta articulação para entender a importância de manter algo bem regular, algo mais estruturado, né? Porque ao longo do ano, o atleta, o que a gente precisa fazer? Vai começar a temporada, geralmente começa em janeiro, em fevereiro, dependendo do esporte, a gente faz a avaliação pré-participação. Então a gente pega esse paciente, a gente conversa com ele, vê se na família não tem problema cardíaco, vê se ele nunca apresentou, ninguém nunca falou para ele, você já teve sopro, você já teve, quando você era menor, você tinha alguma dificuldade de correr, ficava azulzinho, alguma coisa. Se tiver familiar, conversa com o familiar, examina ele, vê se não tem diferença de pulso, vê se não tem pressão alta, vê se não tem sopro, vê se não tem uma arritmia ali, atleta pode acontecer. Por exemplo, a fibrilação atrial, né, ela ela não vai ser considerada ali um problema do exercício, pode acontecer. Tem outras coisas aí também, a gente pode falar sobre isso depois. E aí a gente faz esse exame de sangue, e esforço. O melhor, como você falou no começo, cardiopulmonar, que traz todos os parâmetros que a gente precisa, né? Como a gente não tem tanta disponibilidade, o teste ergométrico serve, pelo menos para fins de segurança, serve também. Para performance, realmente, aí já fica pecando um pouco. E aí, com essa avaliação básica, a gente consegue detectar a maioria das causas de morte súbita. Então, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita, coração musculoso, existe doença genética que causa isso, não relacionada ao esteroide, e aí a gente consegue ver no eletro, a gente consegue ver se for muito grande tem sopro, e no ecocardiograma que a gente vai acabar pedindo conforme o resultado desses exames. Então, meu pai teve morte súbita com 50 anos. Opa, aí eu olho o eletro do cara, eu vejo alteração sugestiva. Aí esse paciente vai para o eco. Né? A diretriz brasileira, por exemplo, sobre cardiologia do esporte, ela coloca o eco não como obrigatório, mas recomenda. Então, se tiver bala na agulha, ou o paciente, ou o clube, ou quem está patrocinando ali, é bom fazer, porque você vai até ajudar a te acompanhar a carreira desse cara. Então você está lá com 16 anos, fez um eco, você sabe as medidas do coração dele. Então não é igual o goleiro do Fluminense, né, que tem 30 anos, né, da base, começa com 13, está agora com 43. Então o coração dele, se a gente pegar agora, provavelmente tem alterações no eletro, provavelmente ele está um pouquinho mais musculoso, um pouquinho mais dilatado. E a gente tem os parâmetros lá para calcular e ver se isso é doença ou não. No caso dele, a gente já sabe, né? Com certeza que não é, porque ele tá jogando em alto rendimento, nunca teve nada. Já que você citou jogador famoso, cara, tem um jogador que eu tô extremamente indignado de ver os posts dele, que é o Neymar. O Neymar agora, ele tá que posta a recuperação dele, gritando de dor, né? Isso compete mais a ortopedia e a fisioterapia. Mas o que aconteceu? O Neymar recentemente ele teve lesão de LCA e menisco, né? E aí, nos posts que ele tá fazendo, a parte da fisioterapia tá como se fosse na época do Onça mesmo, do antes de Cristo, porque eles estão pegando, flexionando 110, 120, até mais graus de joelho, de flexão de joelho, e assim, antes de fazer esse trabalho, tinha que melhorar a mobilidade antes, né? Eu não sei como que foi essa parte, né? Nem para virar corte pro pessoal, não. Mas eu não sei até que ponto o pessoal anda cuidando direito
da saúde do Neymar, cara, porque não sei se tu, vou te mandar na hora que a gente estiver saindo daqui, ele deitado no chão, 3 fisioterapeutas em cima dele, mobilizando, um em cima das costas, um em cima do quadril, outro puxando, fazendo uma flexão de joelho, extensão de joelho, então, assim, a força mesmo, ele gritando, pelo amor de Deus, para com isso, não quero mais. Cara, eu até onde eu sei, aquilo lá não tá tão certo não, viu? Não sei o que foi a lesão dele por completo, mas a fisioterapia, ainda mais ele que operou, acho que foi em outubro, já vai fazer aí, já fez 2 meses, não era pra estar daquele jeito, não. Neymar, e ele tá do lado de um grande centro ali. Ele tá na Arábia, né? No Catar, se eu não me engano, tem um centro, fugiu o nome aqui agora, de medicina esportiva, que é o maior do mundo, gigantesco lá. Faltando é dar um pulinho lá, né? Ele voltou pro Brasil, né? Ele tá aqui no Brasil, fazendo a Na recuperação toda casa aqui. dele, na mansão, né? Na casinha, no barraquinho lá nos fundos ele tá. Pois é, cara, mexer com um atleta deve ser um ambiente bem inspirador e legal, né? Eu não tenho essa oportunidade, não mexo com atletas, meu público é mais pessoas comuns, eu gosto de fazer com que a pessoa comum entenda mesmo o benefício do exercício, assim como você faz. E a partir do momento que a pessoa começa a tomar gosto por academia, ou que seja para correr no parque, na rua, isso é muito bacana de ver as pessoas fazerem, né? Pode falar. É legal a questão do atleta, porque a gente acaba vendo algo que você deve comentar bem aí, deve estar vendo bem no seu dia a dia, a quantidade de pessoas que estão fazendo esporte, né? Então não são atletas, não estão competindo, né? Nem por dinheiro, que é o profissional, e nem amador, mas está praticando esporte como se fosse. Investindo nisso, equipamento, tempo, intensidade, às vezes um preparador, uma dieta específica, suplementação, uso de esteroide para render melhor no esporte dele. E aí isso começa a se fundir um pouco com a visão que a gente tem que a gente precisa ter para avaliar o atleta. Então, às vezes, a gente no consultório chega paciente com alterações que a gente fica, será que isso aqui é do atleta? Será que é alterações decorrentes do exercício intenso, de um volume alto, né? Há muito tempo praticando, exercício intenso, várias sessões ali, e às vezes a gente precisa tratar no consultório o paciente que não é um atleta profissional, mas que parece que está chegando no nível do atleta profissional. E é muito louco isso, porque o cara continua trabalhando, né? Ou a mulher continua trabalhando, continua tendo a rotina ali, mas tá à noite, arruma um tempo, acorda 4 horas da manhã, e esse é um desafio de consultório para a gente, que você já deve estar vendo também, que é bem interessante e desafiador. E você falou aí do coração aumentando e tal, é dessa forma que as pessoas adquirem mais aptidão física, né? O treinamento de musculação, treinamento aeróbico, fazem uma hipertrofia ventricular, que melhoram a bomba cardíaca, né? Como que a inatividade física, o que a inatividade física representa para as pessoas? Qual é a consequência da inatividade física para o coração? Esse termo é até legal a gente explicar para o pessoal, né? A inatividade física, sedentarismo, tudo. A inatividade física, ela deve ser combatida, né, com prisão, né? Tem que ser quem não, porque a gente, né, nós, por exemplo, né, a gente o dia inteiro estava no consultório sentado, vim aqui pro podcast sentado também. Então, se eu não praticasse exercício, esporte, né, então eu gosto de jogar tênis, né, faço musculação. Se eu não fizesse isso, eu seria considerado inativo fisicamente. Aí o risco cardiovascular vai lá em cima. O sedentarismo, então aquele que tem uma atividade no dia a dia dele, né? Então ele trabalha na roça, né? Pega pesado, pô, o cara faz muita atividade física, mas ele não faz o exercício. Que é colocar uma roupa legal, um tênis confortável, pegar, tirar meia hora, 1 hora ali, que a cabeça dele, o sistema vagal, né, vai estar
ativo logo depois ali que ele terminar e vai relaxar tudo. Esse é o exercício legal que a gente tem que recomendar. Então, quem não faz isso, tem uma vida, tem uma rotina laboral ativa, mas não faz exercício ou sedentário. Esse já tem risco cardiovascular aumentado. Então, imagina quem é inativo, né? E aí a gente vai ter uma série de, né, então, um coração que não é exigido, que ele não precisa aumentar a complacência dele para receber mais sangue, para jogar isso para o pulmão, para receber de volta, para jogar de volta para o corpo. Se o coração não precisa fazer isso, ele vai ficar no tamanhozinho dele, ele começa a ficar mais rígido, né? Pode gerar disfunção diastólica, que não vai perder a força do coração, mas o coração não vai conseguir se encher tanto de sangue quando for requisitado. Aí na hora que tem uma Covid grave, na hora que, né, hoje em dia até que não tem mais, né, quando teve uma Covid grave, ou quando vai para uma cirurgia grande, ou quando tem algum problema maior que vai para UTI, o corpo não tem reserva. O coração não consegue entregar mais que aquilo. Aí a coronária vai sofrer, o músculo cardíaco vai sofrer, pode gerar arritmia. Então, nossas artérias não estão acostumadas com aquele volume de sangue maior, vai ficar mais rígida, e aí é uma bola de neve, né? Então a gente tem que estimular a atividade física no trabalho, então a gente tem que a cada 15 minutos, meia hora, dar uma levantada, dar uma caminhada, tem que ir de escada em vez de elevador e sair do sedentarismo fazendo exercício físico, né? O Apple Watch tem até uma função bacana de te lembrar, né? Ele marca lá, fica em pé. E outra forma que eu tenho estimulado também, só a gente fala de bons hábitos em geral, né? O exercício a gente está comentando bastante. Mas outra coisa que eu tenho colocado nos meus receituários é a quantidade de água para o paciente tomar. Não aquela meta que ele tem que bater no dia, mas tipo assim, vamos supor que ele tem que tomar um losartana. Aí eu boto lá, tomar com 200 ml de água. Aí à tarde ele vai tomar a creatina. Tomar um Scoop com 300 ml de água. Essa forma, a gente tem um pouco desse poder de formalizar as coisas para o paciente, né? Tem até um estudo bacana que mostra isso. Eles pegaram 2 grupos diferentes de pessoas e aí na consulta médica, um médico do grupo de cá apenas orientou, né? Mas orientou direitinho, ó, você tem que fazer tantos minutos por semana, nessa intensidade e tal, tudo mais. E o outro grupo recebeu as mesmas orientações, só que formalizadas no receituário. No final de algumas semanas, não vou saber falar com exatidão, eles receberam de novo esses pacientes com uma consulta de retorno e verificaram a adesão, o nível de adesão ao exercício dessas pessoas. Eu não preciso nem falar, né, que o grupo de cá, que tinha tudo por escrito, com certeza se aderiu melhor, porque eles veem aquilo lá como, pô, é uma recomendação oficial, uma obrigação, né? O que não foi formalizado foi acabando deixando de lado, né? E essa parte de exercício é muito importante, igual eu falei de losartana. Tem como a gente ter remissão de algumas doenças a ponto do paciente não usar mais uma medicação simplesmente com exercício? Existe esse cenário? Existe, com certeza. Existem algumas doenças que, por definição, né, na teoria, então, diabetes não, né, a gente escuta isso na faculdade 6 anos, né, diabetes não tem cura. Mas na prática, muitas vezes a gente tem um paciente que está com um estilo de vida totalmente alterado. A gente pega ali uma glicemia de jejum alterada, não está sustentada ali acima de 125, a hemoglobina glicada não está sustentada no nível de diabetes. Você faz um exame, um vem no limite, o outro vem um pouquinho acima, o outro vem no limite de novo. Esse paciente, principalmente se for mais jovem, se ele tiver muitas coisas para serem arrumadas, a chance é interessante. Então, ele está com, né, o IMC não é o melhor parâmetro, mas ele está com IMC de 35, vamos trazer para baixo de 30. Ele está sedentário, vamos começar a fazer exercício, nunca fez musculação. Musculação é excelente para diabetes, né? Vamos fazer musculação. Se esse cara fizer uma mudança radical, ele pode ter alteração a ponto de repente, normalizar aquilo ou estabilizar a glicose num alterado, mas não não passando o limite da diabetes. Pressão, a gente sabe que perda de peso, a gente perder 5 a 10% de peso, a gente consegue reduzir
a sistólica em 10, 15 também. Então, se o cara tá 14/9, se ele perder 10% de peso, às vezes ele vai baixar para 13, e aí ele sai da hipertensão e vai para um pré-hipertenso, né? Então, dá para a própria obesidade, né? Você, né, é uma doença reversível com o estilo de vida, né? Então, nunca é pouco para tentar, né? Sempre a gente tem que tentar. E o que eu falo muito para meus pacientes, mesmo se não reverter, doutor, eu vou parar de tomar o remédio algum dia? Não sei. Mas com certeza, daqui 10 anos você vai estar tomando, se estiver tomando, vai estar tomando menos, com doses menores, com menos comprimidos do que se tivesse entregado, né? Com aquela máxima, já vou ter que tomar mesmo e larga, né? Uhum. Não é à toa que nos guidelines você tem a recomendação de antes da terapia farmacológica, toda essa orientação, né? Então, você citou diabetes, a pessoa que tem obesidade, em todos os sistemas ela tem um fator de risco aumentado para certas doenças. Na endócrino, diabetes é uma. Na parte óssea, osteoporose, risco de fraturas. Sistema imune, artrite reumatoide, diminuição do limiar de dor. A parte de câncer aumenta muito o risco de incidência de câncer de endométrio, câncer de mama, parte reprodutiva, síndrome do ovário policístico, disfunção erétil. Então, metabólico, digestivo, a gente tem doença hepática gordurosa metabólica, que mudou de nome esse ano, né? Então, e na parte da cardio, você citou 300 aí, né? Então... na cardio são todas. Você abriu o livro de cardiologia, raríssimas, só as genéticas puras mesmo, que canalopatias, tal, que não vai estar relacionada a estilo de vida. E hoje em dia o cenário, o ambiente obesogênico que a gente chama, né? Ele, assim, tudo anda contra, é sempre nadando contra a correnteza, né? Vamos supor que você, por exemplo, falou da sua nutricionista, tu começou a emagrecer. Primeira coisa que alguém vai te falar é, pô, Marcos, tu tá magro demais, tu vai ficar dependendo de remédio. Mais velho, o rosto tá caindo. Tu vai ficar dependendo de remédio. Não, vamos aqui, ó, toma esse docinho aqui. A primeira coisa que vem, quando você sabe que você tá de dieta, é te oferecer alguma coisinha pra te fazer desistir, né? Isso é difícil, cara, porque perder peso já é nadar contra a correnteza por si só, né? Por todos a parte endócrina e metabólica já é um nado contra a correnteza. E vem todas essas pessoas ainda, elas sofrem como se fossem elas, né, que estivessem fazendo dieta, e aí fica mais difícil ainda. Bom, falamos de obesidade, esteroide, a parte de esteroide também, não só para cardio, né, mas o que a gente vê aí, falei do supino, uma tríade que a gente tem aí de esteroide. É o homem no supino usando esteroide. Rompeu o peitoral maior, né? Já rompeu o peito aí. Porque o esteroide ele também muda a função, a anatomia, a estrutura dos colágenos lá no tendão, faz um encurtamento, deixa mais rígido. Então, o risco de rompimento de tendão ele aumenta também. Então, falando de obesidade, tendão, cara, conversa bastante rica, né? Queria deixar esse espaço aí para você conversar com o seu público, falar alguma coisa pro pessoal, talvez que te segue nas redes sociais. Não, foi legal demais, a gente abordou, né? Acho que dá para cada 5, 10 minutos que a gente conversou, dá para destrinchar em mais 1 hora de cada, né? Com certeza. O ser humano é isso, né? É um ser que se movimenta, um ser que trabalha intelectualmente, mas fisicamente também, ele precisa trabalhar. Então, a inatividade, o sedentarismo e manter nosso sistema hormonal permanentemente submetido aos efeitos, né, da obesidade, do tabagismo, do etilismo. Então, o estilo de vida é muito importante. É, de fato, a base de tudo, da saúde, da prevenção e desse nome que, né, hoje é tão vendido, né, longevidade. Tem um colega nosso que, né, longevidade, todo médico que preza por isso que a gente está conversando, ele atua na longevidade, né? A gente chegar, que vai morrer, todo mundo sabe, né? Não é novidade aqui no podcast. Agora a gente morrer funcional, a gente chegar num fim de vida funcional,
tirando algumas doenças, né, como Alzheimer e tal, que tiram ali nossa percepção toda, assim, né, as demenciais e tal, a gente consegue esticar esse prazo de validade para, né, mais para frente, mas a gente precisa trabalhar antes para isso, né? A gente precisa antes atuar na prevenção primária e secundária. A nossa idade, ela é biológica, ela não é cronológica, né? Então tem um conceito muito bacana que eu gosto. Saúde, o que é saúde? É ausência de doença. Não, não é. Saúde não é ausência de doença. Saúde é capacidade funcional. Então, não adianta tu chegar aos 90 anos sendo acamado desde os 70, né? Tem que ter capacidade funcional. Te cortei só para fazer essa consideração, porque... Fechou com a cereja de bolo aí. Realmente é isso, né? Tá, o idoso não tem uma doença, mas ele tá lá sem musculatura na perna, ele nunca treinou, tal, aí não tá funcional mais. Ele não tá em sua plena, né, capacidade para aquela idade, né? Claro que ele não vai estar pleno, mas poderia estar se ele tivesse investido um pouco antes, e hoje a gente tem ciência, a gente tem profissionais de saúde que capacitado para isso, e multiprofissional, né? Então, médico, tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem nutricionista, tem todo mundo trabalhando junto aí. Não é fácil, a gente sabe que o paciente às vezes não acha, né? Ele não sabe nem, ele não consegue, e não é problema dele, não sabe aonde procurar. Então é papel nosso também a gente aparecer, né? Igual você bem faz aqui no podcast, legal demais. A gente tem que aparecer para eles verem, não, eu tenho que ir lá, porque lá eu vou ser bem orientado. Sim. E não é porque você está numa rotina que às vezes se movimenta, trabalha com peso, que aquilo lá vai gerar boas adaptações. Existe esse conceito da gente diferenciar o que é atividade física, o que é exercício e o que é o esporte. Atividade física é tudo que você se movimenta, causa, né? Então esse movimento da minha mão aqui te mostrando, isso é uma atividade física, né? Todo movimento conta. Então, o exercício o que é? Atividade física programada. Como bem você falou, é colocar um tênis, é se programar, vou fazer 60 minutos de esteira, que seja. Isso é o exercício. E quando isso está envolvido em um cenário competitivo, aí é o esporte, né? Separar essas coisas e fazer o paciente, que não é porque ele subiu 10 lances de escada no trabalho dele, que ele pode ir para casa e descansar, não é assim. Tá pago. Tá pago. E o tá pago é outra coisa polêmica, que na verdade não é tá pago, é tá pagando, né? O exercício ele é só um pequenininho pedaço ali de todo esse contexto. Então, Marcos, muito obrigado por ter vindo, foi top esse bate-papo aí. Inclusive vou deixar aberto aqui para você retornar outras vezes, para a gente bater esse papo mais uma vez, foi muito bom. A gente falou assim por alto, mas daria para extrapolar aí mais um tempo grande. Queria agradecer mesmo. E é isso. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima.